Ela se chamava Juliana, e se você a visse de fora, diria que era uma mãe perfeita. Casa em ordem, lancheira saudável, filhos sempre bem vestidos. Ela estava em todos os grupos de escola, levava e buscava no horário, acompanhava as tarefas, organizava os aniversários, participava de todas as reuniões e eventos. Se houvesse um checklist da mãe ideal, ela teria todas as caixinhas marcadas. Mas dentro dela havia um cansaço que não passava nunca. Uma mistura de peso, culpa e frustração, que se arrastava dia após dia. Juliana acordava já esgotada. Às vezes nem abria os olhos e já sentia vontade de chorar. E o pior, se culpava por isso. Afinal, ela tinha filhos saudáveis, um marido bom, uma casa nova recém-mobiliada, com tudo o que sempre quis. Mas a paz de espírito, isso ela não tinha. A casa nova, que deveria trazer alegria, se tornou o novo palco do seu estresse. Tudo era novo, os móveis, os eletrodomésticos, as paredes limpas e tudo precisava permanecer perfeito. Juliana não permitia que ninguém usasse as coisas com naturalidade. Brigava com as crianças quando elas se encostavam no sofá claro, gritava quando via migalhas no chão, suspirava alto a cada brinquedo fora do lugar. Como se o controle total da casa fosse a coisa mais importante do mundo. O lar, que deveria ser abrigo, se tornou um campo minado. Não por maldade, mas porque Juliana estava presa a um ideal impossível e todos à sua volta pagavam por isso. E suas manhãs? Era um caos silencioso. Juliana tinha um problema antigo de não querer sair da cama de manhã. Por mais que soubesse que precisava acordar mais cedo, se organizar para ter um tempo para ela, tomar café com calma, ela vivia apertando o botão soneca. Quando finalmente levantava, já era aquela correria. Era o leite do bebê fervendo, as crianças brigando porque não queriam se arrumar para ir para a escola, não encontrava a mesa das crianças, perdia a chave do carro. Tudo se acumulava em minutos de puro caos. E o que vinha depois era o script de sempre. Ela se sentia péssima por ter perdido o controle, por ter gritado, por não ter conseguido ser aquela mãe do Pinterest. Mas, ao invés de respirar, parar e respirar, Juliana fazia o que sempre fazia. Se lamentava dizendo que amanhã seria diferente. Porém, a mesma história se repetia todos os dias. Ela reclamava o dia todo, muito, mas no fundo não queria ser assim, mas não conseguia evitar. Reclamava do marido que a ajudava, mas na opinião dela não fazia nada direito. Reclamava dos filhos como se tudo que eles fizessem fosse um ataque pessoal a ela. Reclamava do trânsito, do clima, reclamava da rotina, da falta de tempo, do corpo que mudou, do cabelo que não dava jeito. Mas o que mais doía era o que não era dito, o medo constante de falhar. Juliana queria ser a mãe perfeita, não por vaidade, mas por insegurança. Era como se algo dentro dela dissesse: se você não for perfeita, eles não vão te amar e vão achar que você não é uma boa mãe. Vão crescer te culpando, vão ver que você não é boa o suficiente. E por isso ela se cobrava sem parar. Não descansava, não dizia tá bom assim mesmo. Não se permitia começar um curso novo, fazer uma caminhada, cuidar de si mesmo. Porque se fosse para fazer, tinha que ser perfeito. E como ela sabia que não seria perfeito, ela nem tentava. Ficava parada no mesmo lugar, se sentindo frustrada, exausta e sempre com sensação de não ser boa o suficiente. Mas o mais difícil de tudo era o peso da máscara que ela carregava. Quando encontrava outras mães, Juliana sorria. Contava sobre a aula de natação, sobre a lancheira perfeita, o livro novo que ela comprou, porém ela nunca nem leu. E depois chegava em casa e chorava no banho sozinha. Porque a verdade é que ela não aguentava mais. Ela amava os filhos, amava muito, mas tinha medo de admitir que, por trás desse amor, existia uma mulher perdida. Uma mulher que não sabia mais quem era, além da função de ser mãe. Que se sentia fraca por chorar, egoísta por desejar um tempo só para ela, insuficiente por nunca estar satisfeita. E então fazia o que sempre fazia. Fingia estar bem, se anulava. Cuidava sempre dos outros, menos de si mesma. Foi numa segunda-feira qualquer, aquela correria do começo da semana, sabe? Que Juliana estava exausta como sempre, mas naquele dia, algo dentro dela parecia mais frágil que o normal. O bebê dela tinha acordado várias vezes durante a madrugada, a filha mais velha estava chorando de raiva porque tinha perdido seu brinquedo favorito, e o marido dela tinha que sair cedo de casa com pressa,
e esqueceu de dar tchau e um beijo nela. Juliana andava se arrastando pela casa tentando manter tudo no controle. Cozinhava, arrumava, respondia mensagens da escola, pegava brinquedos espalhados, com o coração batendo rápido, como se fosse explodir, super ansiosa, mas fingia normalidade. Sempre fingia, até que o corpo dela não fingiu mais. Enquanto preparava o almoço, ela passou mal com enxaqueca e acabou esquecendo uma panela no fogo. Saiu da cozinha para ajudar a filha, que não estava conseguindo colocar a roupa sozinha. Só por um minuto, ela pensou. Mas esse minuto foi o suficiente. Quando voltou, a cozinha já estava tomada por fumaça escura. O cheiro era quase insuportável. O pano de prato pegou fogo e estava se espalhando pela cozinha. Em choque, Juliana gritou, correu até os filhos, pegou os dois nos braços e saiu de casa desesperada. Gritava pelos vizinhos, tremia de medo. O coração dela batia tão rápido que por um instante pensou que fosse desmaiar. Uma vizinha ligou para os bombeiros, que chegaram logo. O fogo foi contido antes que se espalhasse por toda a casa, mas a cozinha nova ficou toda acabada. E Juliana também. Quando tudo se acalmou e o cheiro de fumaça, que ainda estava impregnado nas roupas, ela entrou em casa, sentou no chão da sala e simplesmente desabou. Os filhos dela dormiam em segurança. Os vizinhos se foram e a casa parecia estar em silêncio, mas dentro dela havia um grito antigo que finalmente escapava. Ela chorava sem parar. Mas não era só pelo susto. Chorava porque aquilo era o reflexo do que ela estava sentindo por dentro. Uma alma incendiada pelo excesso de cobrança. Exausta de fingir, tentando manter uma casa perfeita, enquanto ela desmoronava por dentro em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, Juliana não culpou ninguém. Nem o marido, nem os filhos, nem a rotina. Ela olhou para si mesma de forma brutal. E com muita honestidade de quem se reconhece, ela disse: eu estou no meu limite. Eu me sinto perdida. Eu preciso de ajuda. E ali mesmo, ela rezou. Não foi uma oração bonita. Foi com soluços e um sussurro de dor. Deus, por que eu sou assim? Porque eu não consigo ser mais leve. Eu não tô feliz, Senhor. Eu não tô feliz. E tô cansada de fingir que tô. E nesse instante, algo silencioso se fez presente. Não como uma voz audível, não uma resposta imediata, mas uma presença. Uma certeza delicada de que Deus estava ali, junto com ela, mesmo no caos, ouvindo a oração e o coração dela. E não julgando, mas acolhendo, como um pai que vê a filha cair e não grita, eu avisei, mas corre para abraçá-la. Juliana chorou por mais um tempo, mas dessa vez era um choro diferente. Não o choro da vítima, era o choro de quem pela primeira vez parou de tentar ser forte o tempo todo, de quem abriu espaço para receber ajuda sem reclamar. E naquele momento, ela se sentiu livre. Livre da imagem que tentou sustentar, livre da exigência da perfeição, livre para, enfim, ser só ela, imperfeita, humana, viva. Os dias seguintes foram silenciosos. Juliana não saiu contando o que aconteceu, nem fez um post com desabafo nas redes sociais. Ela não quis se vitimizar e nem dar explicações. Pela primeira vez, ela só quis escutar o que havia dentro dela e o que Deus começava a sussurrar no fundo da sua alma. Foi aos poucos, como tudo que é verdadeiro. Ela começou acordando mais cedo, com mais calma. Depois sentou-se para tomar café da manhã e ler a Bíblia antes de limpar a pia e começar a limpar a casa. Observou os filhos brincando no chão da sala e não gritou por causa dos brinquedos espalhados. Começou a rir ao ver os filhos brincarem, mesmo que fizessem uma pequena bagunça. Começou a ver beleza na simplicidade do cotidiano e permitir que sua casa fosse um local de aconchego e paz. E não só se preocupar de estar tudo perfeito o tempo inteiro. Juliana entendeu, com uma clareza que só a dor traz, que ela estava tentando controlar tudo para não encarar seu medo de não ser suficiente. Enquanto entregou esse medo a Deus, algo mudou. Ela começou a ser só o que ela era mesmo, simples, humana, mãe, mulher. Em vez de buscar ser notada, ela começou a notar os filhos com seus olhares carentes, suas manhas que escondiam pedidos de afeto. Notar o marido que, mesmo sem saber as coisas, sem saber fazer as coisas exatamente como ela queria, estava tentando amar ela, mostrar amor do jeito que ele sabia. Notar a si mesma, com suas falhas, suas forças, seus limites. Ela começou a parar de buscar por aprovação o tempo todo,
a deixar o celular mais de lado, onde postava a casa perfeita nas redes sociais e começou a de fato ler os livros que ela comprava. A se permitir descansar mesmo quando a casa ainda tinha um pouco de bagunça, a viver sem se destruir mentalmente só porque algo saiu fora do roteiro. Foi ali que ela descobriu a beleza da simplicidade. Não aquela simplicidade romântica e idealizada, mas a simplicidade da alma que se aceita, que não vive em alerta constante, que não precisa provar nada a ninguém. A simplicidade que se veste de verdade, de leveza, de bom humor, de humildade. A que reconhece o próprio caos e mesmo assim consegue rir. Como disse certa vez um autor, os anjos voam porque não se levam tão a sério. E Juliana começou a voar por ter aprendido a ser mais leve. Aceitar que a graça de Deus não age na nossa imagem idealizada, mas na nossa verdade mais crua. Ela ainda se irritava de vez em quando, sim. Ainda esquecia as coisas e reclamava de algumas situações, mas não se afundava mais nisso. Agora ela vivia de forma autêntica. Ria de si mesma, pedia perdão com sinceridade, voltava ao eixo sem o peso da culpa. Porque agora ela sabia que seu verdadeiro valor estava em quem ela era, em sua mais pura essência, e não na imagem de perfeição que ela tentava passar para o mundo. Sabia também que Deus a amava exatamente assim, imperfeita, mas totalmente entregue a Ele. E era essa entrega que transformava tudo ao seu redor. A casa ficou mais leve, os filhos mais felizes, o casamento mais sincero. Porque Juliana, enfim, parou de tentar parecer forte para viver como uma filha amada que confia no Pai Celestial. Uma filha que pode cair, mas que tem onde se apoiar. Uma filha que agora sabe quem realmente é. E no fundo, era disso que ela precisava o tempo todo. Não de uma casa nova, não de móveis impecáveis, não de uma vida perfeita no feed do Instagram, mas de um reencontro, um olhar de dentro para fora. Um encontro com aquele que a fez e que, com amor, dizia todos os dias: você não precisa provar nada, porque eu já te amei primeiro. Talvez, no fundo, todos nós sejamos um pouco como a Juliana. Carregamos mais do que damos conta. Exigimos de nós mesmos uma perfeição que ninguém nos pediu. E esquecemos que não precisamos ser tudo o tempo todo. Esquecemos que é possível viver com leveza, que é possível amar sem se anular, cuidar sem se afundar em estresse. A verdade é que a simplicidade e leveza não é só sobre ter uma vida minimalista. É sobre ter uma alma em paz com quem se é diante de Deus. É saber que a gente pode errar, recomeçar, rir dos próprios tropeços e ainda assim ser profundamente amada por aquele que vê o nosso coração. Então, se você se sentiu tocada por essa mensagem de hoje, talvez Deus esteja sussurrando para você: filho, filha, você não precisa carregar tudo sozinho. Deixa eu ser o teu descanso. É isso, pessoal. Eu espero que essa história tenha ajudado vocês. E se ela te fez lembrar de alguém, por favor, envie esse vídeo para essa pessoa com muito carinho. Às vezes tudo que a gente precisa é de uma história simples para lembrar a gente do que realmente é importante e essencial na nossa vida. Até mais e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!